houve um intuito de intervir com mentiras no resultado das eleições. Já disse para vocês, minha candidatura sofreu com isso no primeiro turno, com um laudo falso postado por outro adversário. E agora no segundo turno, de maneira ainda mais grave, porque veio da boca de uma autoridade, do governador do estado de São Paulo, se utilizando da sua posição para poder inventar uma ficção, um absurdo, sem apresentar qualquer tipo de prova, numa enorme responsabilidade, e por isso acionamos a Justiça Eleitoral e deixo aqui a nossa cobrança para que a Justiça Eleitoral seja rápida no seu posicionamento, porque isso é inadmissível numa situação de normalidade democrática. É um nível de ataque, de baixaria, de mentira, que poucas vezes eu vi na história da democracia brasileira, vindo do governador do estado. Eu quero deixar aqui um apelo para os nossos eleitores, para quem quer a mudança em São Paulo, quem ainda não votou, que vá votar. Vá agora, saia de sua casa e vá votar, porque a virada está acontecendo em São Paulo e o maior sintoma disso é o ataque desesperado, mentiroso do nosso adversário, se utilizando do governador Tarcísio de Freitas e o governador se prestando a cumprir esse papel lamentável. O que o senhor acha que motivou para o governador falar justamente hoje, no dia da eleição, sobre esse suposto encontro aí, desse salto que o governador citou há pouco? O que o senhor acha que motivou ele a falar isso justamente hoje? Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque quando um adversário meu soltou uma mentira absurda, um laudo falso, boa parte da imprensa chamou de suposto laudo. Demorou um dia ou 12 horas para que a imprensa passasse a chamar de laudo falso, que era a realidade. Então, quando alguém faz uma acusação tão grave, é governador do estado, controla a Polícia Civil, que não apresenta provas, não é um suposto salve, é algo falso, que está sendo forjado para intervir no processo eleitoral. Eu só consigo ver uma motivação para o governador se rebaixar a isso: desespero. Desespero porque sabe, e as pesquisas têm mostrado nos últimos dias, as ruas de São Paulo têm mostrado nos últimos dias que há uma virada em curso, há uma onda de mudança em curso. E o governador, no momento em que poderia ter pouco tempo para o desmentido, tentou influenciar a cabeça dos eleitores de São Paulo com uma mentira absurda, criminosa. Gente, é crime eleitoral. Por isso que nós entramos com a ação de investigação eleitoral por abuso de poder político e informação falsa. Candidato, qual que é o impacto direto que uma declaração como essa pode trazer no resultado das eleições? Não se sabe. Isso nós vamos saber quando abrirem as urnas, quando os resultados saírem às 7 horas da noite. Mas é grave, gente. Certamente, uma mentira dessa não me beneficia eleitoralmente. Beneficia o meu adversário, que o governador estava ao lado dele, fazendo campanha para ele. É uma coisa, assim, muito absurda, muito escancarada. Por isso que nós decidimos chamar aqui essa coletiva de imprensa. Eu estava descansando com a minha família aqui depois de votar, e votar com a minha esposa, e votar com a Marta Suplicy, minha vice, e acompanhar a minha avó de 100 anos, a dona Cida, para votar. Vim para casa para dar uma descansada para assistir a apuração. Mas quando estava vindo para cá, recebi essa informação assombrosa e decidi chamar vocês para virem aqui no Campo Limpo, na minha casa, para poder dar essa declaração, para evitar que a mentira prevaleça. Pois é, pessoal, o candidato derrotado Boulos, ele foi injustiçado, como vocês viram aí. Agora vamos ver e ouvir os especialistas em política, o que estão achando dessa situação, o que eles falam sobre esse acontecido, sobre essa fake que foi distribuída aí pelo governador de São Paulo, logo no dia da eleição, que prejudicou o candidato Boulos, inclusive que levou o candidato Boulos à derrota. Queria muito te ouvir. O que você achou aí dessa que o Tarcísio aprontou nessa reta final? Todo mundo discutindo sobre isso em São Paulo. Ele que numa entrevista coletiva solta aí esses bilhetes
de PCC indicando voto em bolos. Você acha que isso pode ter um peso nessa reta final dos votos em São Paulo? Entende aí um suposto crime cometido por Tarcísio? Qual é a tua análise, Josias? Não tenha dúvida, né, Fabiola? Nós estamos diante de um fato que, independentemente dos seus resultados, as intenções parecem nítidas, né? E ao encostar o PCC na candidatura do Guilherme Boulos, quando as urnas ainda estavam abertas, o Tarcísio de Freitas emporcalhou a democracia, né? Ele cometeu uma atitude criminosa, imprudente e até burra, né? O crime é claro como água de bica, né? Porque o governador disse, sem exibir provas, que o PCC fez circular um comunicado nos presídios recomendando voto no Guilherme Boulos. Com isso, ele, na prática, desestimula o eleitor que estava a caminho da urna a votar no Boulos. Ele disse isso no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do Ricardo Nunes, que é o candidato dele. Então, não parece haver dúvidas de que ele cometeu um crime. A atitude é imprudente porque era, inclusive, desnecessária. O que as pesquisas indicam que o Ricardo Nunes tem uma dianteira em relação ao Guilherme Boulos, e esse suposto aviso do PCC, ou esse comunicado salve do PCC, é de setembro, portanto, coisa velha, né? E mostra a imprudência, porque na prática o Tarcísio de Freitas está se autodenunciando. Por quê? Criminoso na cadeia está na cadeia para cumprir uma pena, não para ficar divulgando comunicados. Então, se divulga comunicado, é sinal de que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo é incompetente e permite que criminosos se comuniquem de dentro do presídio. E a atitude é burra porque o Tarcísio de Freitas, a prevalecer o resultado antevisto pelas pesquisas, ele estava na bica de se credenciar como a principal liderança da direita no Brasil, teve resultados favoráveis a ele em candidaturas no interior de São Paulo, está aí prestes a se associar, se vincular à vitória do Ricardo Nunes. Pois é, uma atitude covarde do governador de São Paulo, prática essa que se segue já há muito tempo nas questões dos bolsonarismo, né? As fake news, as mentiras, justamente para tentar derrotar seus adversários, e muita gente vai atrás ainda disso, desse tipo de coisa. Isso atrapalha a democracia e atrapalha também aquelas pessoas que já tinham a intenção de votar e uma intenção de mudança no sistema atual. Assim fica difícil se falar em mudança, no momento que as mentiras intervêm numa hora de decisão do eleitorado. Mas vamos continuar assistindo aí o que fala os comentaristas aí de plantão, os repórteres de plantão, sobre essa situação e o que pode acontecer com o governador de São Paulo. Está em contato neste momento com o professor de Direito Eleitoral da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Neisser, já conosco aqui. Olá, doutor Fernando Neisser, muito obrigada por atender nosso convite. Queria uma análise sua. Foi crime eleitoral cometido por Tarcísio hoje à tarde? Boa tarde, Fabiola, Kennedy, Léo, um prazer estar aqui. Foi muito grave o que aconteceu, Fabiola. Isso é o que dentro do direito eleitoral a gente chama de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral e abuso de poder político. Estão previstos tanto na Lei Geral das Eleições, lá no artigo 73, quanto na Lei Complementar 6490, no artigo 22. É o mesmo tipo de conduta praticada pelo Bolsonaro, quando usou a máquina pública nos eventos do 7 de setembro para beneficiar a sua candidatura. O uso da máquina pública pode ter várias facetas, vai desde a distribuição de cestas básicas, de benefícios, mas também pode acontecer do uso das forças policiais para perseguir opositores. Qual vai ser a punição a ele? Porque se fala que é semelhante ao que aconteceu com o Bolsonaro, como o senhor falou. O governador pode, por exemplo, ser cassado por algo desse tipo? E complementando, Neisser, boa tarde, ele pode ficar inelegível, que nem o Bolsonaro? Quem seria cassado nessa história seria o candidato beneficiado por essa conduta ilegal, portanto, Ricardo Nunes e sua chapa. Mas as pessoas consideradas responsáveis pelo ato abusivo, e aí o governador e o próprio prefeito que participou do evento, seriam condenados a ficar inelegíveis por 8 anos, contados dessa eleição agora.
E aí, por exemplo, agora o senhor falou o candidato beneficiado, no caso Ricardo Nunes, mas em relação ao governador, que tipo de investigação deveria ser feita e qual seria a punição exata ao governador? O governador ele ficaria inelegível, Fabiola. Ele permanece no mandato, esse mandato que ele está exercendo não poderia ser cassado pela Justiça Eleitoral agora, por um fato praticado em outra campanha eleitoral, mas como ele seria considerado responsável pelo ato abusivo, ele tomaria uma pena de inelegibilidade de 8 anos a partir de 2024 e, portanto, até 2032. Esse é o cenário mais previsível numa situação como essa. Eu acho que a Justiça Eleitoral ela avalia a gravidade do abuso e ela olha 2 elementos, ela fala em gravidade objetiva e gravidade subjetiva. Objetivamente é o quanto aquilo se difundiu na sociedade, não há dúvida que esse foi o tema do dia, hoje no segundo turno, uma entrevista coletiva convocada pela maior autoridade do Estado, tem gravidade objetiva fora de qualquer dúvida, e a gravidade subjetiva é o quão inaceitável, o quão reprovável é essa conduta. E não me parece também aqui haver qualquer dúvida com relação a isso. Nós estamos falando de algo feito no dia da eleição, onde não há tempo do candidato atacado poder se defender, poder mostrar os seus argumentos. Eu até escrevi agora recentemente um artigo, deve ser publicado no UOL logo mais. O Marçal ele ainda fez a fake news dele 2 dias antes da eleição. Houve tempo hábil no sábado para que aquilo fosse desmascarado. Então é ainda mais grave algo com essa força, com esse impacto no próprio dia das eleições. Doutor Neisser, por exemplo... pode ir, Kennedy, pode falar. Não, eu só queria... O doutor Fernando, me parece que está claro, pela gravidade da coisa, que haveria motivo para uma punição máxima para o Tarcísio. Essa punição máxima, no caso, seria a inelegibilidade por 8 anos. Mas se ela não acontecer, que outras medidas punitivas podem ser tomadas em relação a ele? E como é que é a tramitação disso? Começa aqui agora, claro, a gente tem que terminar lá no TSE, mas conta pra gente. Tu acha, por exemplo, provável politicamente que haja pena máxima? Kennedy, eu acho que a Justiça Eleitoral tem mostrado nos últimos anos que ela tem tratado todos os lados do jogo da mesma forma. Eu tenho muita confiança na imparcialidade da Justiça Eleitoral, tanto aqui em São Paulo quanto do TSE. Esse processo ele começa na primeira zona eleitoral aqui de São Paulo. Portanto, ele começa com um juiz de primeira instância, já foi ajuizada a ação pela campanha do Boulos, o advogado da campanha já apresentou a ação hoje. Isso vai passar por uma fase de produção de provas, vai se ouvir testemunhas, apresentar documentos. É uma ação que pode demorar talvez uns 2, 3, 4 meses para ser julgada, não é uma ação mais longa do que isso. Contra uma decisão, seja para condenar, seja para absolver, cabe recurso ao TRE, ao Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo, e depois cabe recurso ao TSE em Brasília. Normalmente, uma AIGE, que é o nome que a gente dá para essas ações de investigação judicial eleitoral, nas eleições municipais, é uma ação que até chegar no final, demora algo perto de uns 2 anos para que ela já esteja no TSE para ser julgada. Se concretamente tem essa chance dele ficar inelegível, senão que outra pena que ele pode receber, o governador no caso? Kennedy, ele pode receber uma multa e a inelegibilidade, ou só uma multa. Essas são as 2 possibilidades. A lei ela fala de multas de 5 mil FIR, que é um pouco mais de 5 mil reais, a 50 mil FIR, pouco mais de 50 mil reais, e inelegibilidade se houver gravidade. Esse juízo da gravidade, claro que tem um elemento subjetivo por parte da Justiça Eleitoral, de averiguar se aquilo teve um grau determinante no processo eleitoral. E a gente sabe que para isso envolve não só as pessoas ali envolvidas, como a diferença de votos na eleição. Uma eleição muito apertada, uma conduta pode ser considerada mais grave do que numa eleição de 80-20. Em relação ao Nunes, por exemplo, caso o senhor falou aí da possibilidade de uma cassação, ele é prefeito atual, não aconteceria isso ainda nesse ano, mas aconteceria em janeiro, é isso? E aí, automaticamente, o segundo colocado assume ou uma nova eleição precisa ser convocada? No Brasil, Fabiola, nós não temos mais hipótese do segundo colocado assumir. Tá? Se você tem uma decisão dessa, a decisão de primeira instância ela não tem efeito automático. É preciso que haja uma confirmação dessa decisão pelo TRE. Então esse processo continuaria. Se o Ricardo Nunes for vencedor nas eleições, ele assumiria em 1º de janeiro. Mas, vindo uma decisão do TRE, ele perde o mandato
e quem estiver na presidência da Câmara assume, porque uma cassação como essa afeta a chapa inteira. Então o vice não assume nesse cenário e fica alguém na presidência da Câmara prefeitando em São Paulo até que você tenha uma definição do TSE. Se o TSE confirma a cassação, manda convocar novas eleições suplementares pelo término do tempo até o final do mandato. Não existe mais hipótese no Brasil do segundo colocado assumir. Faz diferença os bilhetes serem reais ou não? Não, é irrelevante, Léo. Veja, esses bilhetes a serem verdadeiros, né? Lembra aquele meme, é verdade esse bilhete, mas a serem verdadeiros, os bilhetes, eles teriam sido apreendidos no dia 12 de setembro, há praticamente um mês e meio. E o caminho correto é isso ser encaminhado para uma investigação pelo Tribunal Regional Eleitoral, para a Polícia Federal, que é quem averigua eventuais crimes eleitorais, a gente estaria falando de um crime eleitoral. Não há qualquer justificativa para o governador do estado se imiscuir nessa história, muito menos no dia da eleição, para algo que teria acontecido há quase 45 dias. E aí, galera, o que foi que vocês acharam? Vocês acham que o governador Tarcísio deve ser cassado? Que o prefeito de São Paulo pode ter o seu mandato também cassado? Deixa aí os seus comentários, deixa aí também o seu like, compartilhe esse nosso vídeo e reforce mais ainda esse nosso canal. Fui.